Bom, então vamos começar a falar a respeito da cirurgia ortognática, as próteses da ATM e, finalmente, o envolvimento da relação entre articulação e deformidade facial. Meu nome é Sergio Late, eu trabalho no sul do Chile, na cidade que chama Temuco, e a gente tem uma equipe para trabalhar bem forte, bem interessante, que acredito seja forte também na área de pesquisa e na área clínica. Na área de pesquisa, eu trabalho no centro de pesquisa que chama CEMIC. Nós temos laboratórios, facilities em diferentes áreas, por exemplo, biologia molecular, estereologia, cirurgia experimental. E nesse centro aqui, nós temos dois doutorados que estão com acreditação pública no Chile. Uma delas é ciência morfológica e ciências médicas. Nós temos alunos da América Latina. Temos algumas bolsas também para eles, então fica mais fácil para trabalhar na área de pesquisa mesmo. E a ideia sempre foi levar da básica para a clínica, a transição da pesquisa e a informação que permita aos clínicos, a nós, tentar fazer a escolha certa e as decisões clínicas corretas para fortalecer o nosso tratamento e ajudar o nosso paciente. Temos, como falei, laboratório de cirurgia experimental. A gente faz algumas pesquisas cirúrgicas, também não cirúrgicas, e com isso vai levando algumas conclusões dos trabalhos e vai publicando as coisas que a gente vai observando. Temos também algumas instalações na Faculdade de Odontologia, onde nós temos o laboratório de estudos faciais 3D, algumas impressoras, software, câmeras faciais, algumas possibilidades para desenvolver também pesquisa e cirurgia, né? Tudo vai, tudo vai misturando as coisas aqui na nossa equipe e acho que isso é interessante porque vai fortalecendo o trabalho. Na equipe da UFRO, eu estou com doutora Lister, doutora Uribe e doutor Parra, quem, quem fazemos parte da área de cirurgia da Faculdade de Odontologia da UFRO. E a ideia aqui também é manter as questões de pesquisa e as questões de funcionamento na universidade. Também temos trabalho em hospitais públicos da região. Um deles é o Hospital Lautaro. Nesse hospital também temos uma equipe trabalhando na área de cirurgia. Temos horário cirúrgico fixo, atendimento normal, atendimento ambulatorial, enfim. E também temos outros hospitais particulares, privados, ou outras áreas de desenvolvimento também clínico na região. O importante para nós é fazer o trabalho que a gente gosta num ambiente bom, num ambiente de amizade, tentando levar pesquisa, levar clínica, atender, resolver problemas. Então, assim, eu fico super feliz pelo caminho que a gente já tem por quase 10 anos aqui no sul do Chile. Bom, vamos falar agora mais direto sobre o que é a articulação, o que é a cirurgia ortognática e a relação com a prótese ATM, baseado no conceito da cirurgia da face. Nós pensamos em uma estratégia de atendimento que seja integral para o paciente. Fica difícil hoje afastar uma área da outra porque a situação da face tem uma correlação muito forte com todas as estruturas. A gente não pode pensar em corrigir uma deformidade sem pensar em a condição funcional e estética do paciente. Então, temos relações com diferentes especialidades para entender melhor e a pesquisa tem ajudado bastante para melhorar o nosso entendimento a respeito desses pontos. Então, a primeira parte que eu vou falar é respeito ao diagnóstico e como nós estamos tentando entender o relacionamento da articulação com as deformidades faciais.
A gente sabe que o côndilo tem um crescimento plástico, um crescimento onde algumas influências mecânicas e biológicas conseguem influenciar para mudar o crescimento do côndilo. O crescimento do côndilo acompanha, com certeza, o crescimento do paciente. Mas depois que o crescimento já foi, no homem, o côndilo consegue ainda mudar algumas condições. Isso tem relação com que a velocidade do crescimento e a estrutura do côndilo mandibular tem uma parte bem particular. O côndilo tem crescimento endocondral. O resto da face praticamente tem crescimento intramembranoso. Então, tendo crescimento endocondral, a gente está colocando no condrócito um papel super importante. E pensar em regular o crescimento do condrócito permite pensar em mudar o crescimento da face. Isso é uma orientação que não é nova. A gente tem já pesquisas bem antigas, estou falando aqui de mais de 10 anos atrás, falando que colocando ou tirando alguns fatores de crescimento no côndilo mandibular poderia ser diminuir ou aumentar o crescimento do côndilo, baseado no conceito de crescimento do condrócito. Então, se eu tiver muito condrócito, possivelmente eu vou ter um crescimento maior do côndilo mandibular. E se tiver pouco, possivelmente eu vou ter um crescimento menor. Por que isso é importante? Porque o côndilo tem uma estrutura que orienta o crescimento da mandíbula e da face. No homem, entre os 10 e os 15 anos, nós temos um crescimento vertical de 15 milímetros. E na mulher, um crescimento vertical de pelo menos 1 centímetro. Então, temos algumas variáveis que são reconhecidas, que podem influenciar no crescimento do côndilo mandibular. Mas, nesses 5 anos, o côndilo já orientou e mudou também a posição mandibular, porque o crescimento do côndilo é proporcional no crescimento do pescoço do côndilo, do rabo e do corpo. Então, o côndilo, quando for bem maior, pode ser que eu tenha um paciente com uma deformidade de classe 3. E se for menor, pode ser que eu tenha um paciente com deformidade de classe 2. E essas variáveis podem influenciar diferentes tempos da vida. Se nós observamos para trás, temos algumas orientações já a respeito da apneia do sono e o papel que tem na reabsorção condilar ou na diminuição da mineralização quando o sujeito está em crescimento. Então, a apneia do sono tem influência sobre a mineralização, tanto pela questão sistêmica da diminuição do oxigênio, como também pela condição mecânica. Por exemplo, nesse trabalho foi avaliada a condição da mordida aberta anterior e se observou mudanças importantes pelo fato das alterações mecânicas na posição do côndilo mandibular. Então, com essas alterações mecânicas, a gente poderia ter uma alteração importante no crescimento dos condrócitos e no desenvolvimento da estrutura geral que nós temos nessa área. Outra parte importante vem sendo a avaliação depois de que o crescimento fechou. Quando parou o crescimento, ainda pode ter mudanças do côndilo mandibular e vai ter novas adaptações, novas mudanças na posição e com isso vai mudar também a condição facial na nossa avaliação. Então, assim, eu falei bem resumidamente nessa parte inicial. A gente tem muito mais pesquisa e conceitos a respeito desses pontos. Mas, por enquanto, é importante colocar que a condição da articulação tem um impacto muito importante na condição facial, que o diagnóstico na articulação tem que colocar também
parte importante do que significa o crescimento da articulação e a influência que isso vai ter no crescimento facial, e também os tratamentos que a gente está colocando para esses pacientes. Então, no nosso ponto de análise, a gente tem uma idade que já coloca como finalização do crescimento geral, né, da pessoa. Aí temos os 15 aos 18 anos como ponto final, e quando a gente observa alterações do crescimento antes do que essa idade, nós falamos que o crescimento aumentado é um excesso de crescimento, pode ser, e quem tem falta de crescimento tem uma deficiência no crescimento articular ou condilar. Mas depois dos 18 anos, quando o crescimento corporal já diminuiu, a gente pode falar tranquilamente com um crescimento aumentado, tipo um tumor, ou com um crescimento ou um tamanho pequeno, com uma reabsorção do côndilo mandibular. Então, temos que colocar essa idade como ponto importante no nosso entendimento da situação do côndilo mandibular. Temos algumas modificações, então, que podem ser importantes nesta relação. Por exemplo, trauma. Quando nós temos, sei lá, 10 anos, 11, 14 anos, geralmente não tem muito cuidado com algumas coisas que a gente faz. Então, vai jogar bola, brincar, fazer muita coisa. Aí, um trauma nessas regiões mandibulares conseguiria ter alguma alteração também na articulação e na posição do crescimento. Porque é isso que vocês veem aqui, essas pequenas linhas de fratura sem desplazamento não conseguem ter avaliação na radiografia panorâmica. E tem que pensar em tomografia para fazer essa avaliação. Mas esse exame não é muito comum em clínicos que estão fazendo avaliações, por exemplo, do trauma dento-alveolar. Porque se o trauma dento-alveolar foi capaz de fraturar um dente, que é um dos órgãos mais fortes do corpo, poderia ter uma chance muito forte de também gerar alguma alteração por compressão no côndilo ou por fratura sem desplazamento no côndilo, tá? Então esse ponto é super importante para entender também como isso vai influenciar no crescimento do sujeito. Nós publicamos faz algum tempo já esse trabalho, fazendo uma comparação e avaliação numas gêmeas que nós tivemos para estudo de assimetria facial. E aí, o comportamento delas foi diferente, tanto na parte clínica, observando os dentes, como também na parte da tomografia, onde nós observamos diferenças no crescimento, observamos diferenças na posição, mesmo sendo gêmeos. Então, nós temos hoje certeza que a condição genética e ambiental está influenciando, tem uma influência conjunta para levar as deformidades faciais a acontecer. Alguma experiência com estrutura condilar e crescimento facial nós temos. Nessa publicação, nós avaliamos o tamanho do côndilo mandibular e fizemos uma correlação com o que foi a deformidade facial. Mas também, quando a gente começou a observar sujeitos com hiperplasia condilar unilateral, que nós temos uma linha de pesquisa bem forte com isso, observamos uma condição de articulação bem semelhante do que foi a condição de classe 3, tá? Então a gente fez uma pesquisa que achei muito interessante colocar aqui e que concluiu finalmente que a deformidade de classe 3 no tamanho condilar não é diferente do côndilo com hiperplasia condilar do lado afeito. Então temos o côndilo com hiperplasia condilar unilateral, côndilo classe 3, côndilo classe 3. Então esses três côndilos são semelhantes ou não têm diferença significativa em comparação com o côndilo que não tinha alguma alteração de crescimento. A gente não fala de côndilo sadio, tá? Tem que pensar num côndilo também que está doente, porque como foi colocado, a diferença na função dos côndilos
faz difícil pensar que tem um cônjuge que não tem doença, tá? Ou um deles tem que compensar também a alteração na função do outro. A mesma coisa foi feita para avaliar com um software, para avaliar o volume da articulação, tá? E a conclusão foi a mesma. Então, nós temos hoje certa tranquilidade para falar que existe uma estrita relação entre a forma da articulação, forma do côndilo mandibular e a deformidade facial que está sendo presente nesse paciente. Entendendo isso, eu vou colocar agora o ponto das indicações. Quando pensar em uma cirurgia que vai combinar cirurgia ortognática com cirurgia da articulação temporomandibular, no caso, prótese articular. O conceito nosso de cirurgia ortognática hoje mudou muito do que foi 20 anos atrás. O nosso conceito hoje está tentando colocar a condição óssea, condição cartilaginosa, tecidos moles e dentes. Então a gente está misturando muito as técnicas cirúrgicas para tentar obter resultados que sejam bons da parte funcional e da parte estética. Então, se a gente for pensar nessa situação da indicação da cirurgia ortognática, temos, eu acredito que todo mundo aqui saiba, das orientações da cirurgia para um paciente e como conseguir obter ou melhorar as condições que você está observando. Estou falando da relação dos dentes, funções da mastigação, fonação, respiração, dor, tudo isso aí, tá? Logo depois, nós temos as considerações da técnica cirúrgica que vão levar para a definição de qual tratamento eu vou colocar. E aí vamos falar linha meia, o cante maxilar, posição do incisivo, posição antero-posterior, e vamos começar a avaliar algumas opções que nós temos que colocar no nosso atendimento cirúrgico. Então, a parte que é cirurgia ortognática tem uma estrutura bem reconhecida e uma avaliação forte também com diferentes opções. Mas a pergunta que vem depois disso é até quando que o côndilo vai permitir estabilidade do movimento cirúrgico e quando a articulação vai precisar de uma reconstrução para tentar melhorar a condição integral da face, da função do paciente. Então, quando a situação de ter segurança na cirurgia ortognática vem porque, como eu falei, temos muita história na área, complicações são poucas, felizmente são poucas. Nesse artigo que nós publicamos, com 250 casos, as complicações foram bem limitadas, muito controladas. Existem, mas são baixas, felizmente, e por isso que a gente pode pensar em tentar levar para mais complexidade no tratamento. A questão da estabilidade também. Fixações, estabilidade cirúrgica. Temos muitas publicações que estão falando a respeito do como garantir a melhor posição das nossas osteotomias e como fixar de melhor forma os ossos que a gente está com movimentação. Bom, indicações. Dr. Monge tem um livro muito bom, acho que todo mundo tem que ler, quem gosta da parte da articulação, porque ele fala assim, algumas coisas bem boas, interessantes. E na parte do que é a indicação da prótese articular, é bem amplo, né? Com certeza, algumas malformações, mutilações, são importantes para indicar o que é uma cirurgia ortognática, uma prótese articular. Mas temos que pensar também um pouco além para ter algumas orientações mais precisas do que a indicação cirúrgica nesses casos. Esse autor aqui é um autor importante na área, na Europa. Ele trabalha muito com isso,
com o que é cirurgia articular e sempre colocou que o começo o paciente tem que pensar em um tratamento não cirúrgico. Eu acho que todo mundo concorda. Temos que tentar fazer tratamento não cirúrgico para melhorar algumas condições e tentar não fazer nenhum procedimento muito forte, muito invasivo. Mas também já coloca alguma condição mais quantitativa, né? Algumas alterações da dieta, alterações na abertura bucal. Quando nós temos um colapso oclusal, uma alteração forte na oclusão, se temos uma diminuição do tamanho do côndilo que seja muito forte e muito rápida, a questão da dor. E as contraindicações, principalmente com algumas infecções, alterações de imunodeficiência, alergia no material. Acredito que seja muito comum para todos os nossos casos. Professor Mercury, que já é um homem reconhecido nesta área, também colocou algumas situações bem semelhantes para a indicação do que é a cirurgia articular, para a prótese articular. E vem tendo uma relação também com o que é a potencial deformidade facial, tá? Que eu falei no começo, respeito à relação do côndilo mandibular e alterações da forma da face. E coloca também a questão de condições, ou seja, pensar em algumas situações específicas que poderiam limitar, mesmo tendo um diagnóstico, a condição ou a orientação desse tratamento cirúrgico. E uma delas é a idade do paciente, saúde mental e algumas condições que já foram faladas também. Então, a indicação cirúrgica é ainda um pouco complexa para definir, porque o que a gente quer evitar são as complicações. Diminuir as nossas complicações, melhorar a nossa predictibilidade com a cirurgia, são pontos importantes que ainda agora são levadas com dúvidas respeito a como vai funcionar um procedimento cirúrgico e o que iria acontecer se não fizesse nenhuma cirurgia nesse paciente. Então, são essas complicações que nós temos que diminuir e que parte do que nós estamos fazendo é para tentar diminuir. Qual é que é a classificação, então, onde eu teria melhor opção para indicar o tratamento? Dimitrovich apresentou tempo atrás uma classificação bem interessante, que foi muito controversa. Eu tive acesso a algumas cartas para o editor e informações que estava falando que sim, que não, enfim. Eu acho interessante, porque o conceito que ele coloca é segundo a alteração da morfologia da articulação. E nessas categorias dele, nós temos a tipo 4 e tipo 5, onde com certeza a 5 poderia ser uma indicação certa de pensar em mudança da articulação, e o tipo 4 já ficaria na avaliação de que pode ser uma condição para fazer esse tratamento cirúrgico. Como nós temos levado isso na nossa cirurgia, na nossa clínica? Então, sempre pensando em como melhorar a indicação, diagnóstico, tratamento e predictibilidade também do tratamento cirúrgico que nós vemos, né? Então, a primeira parte é onde tenho segurança e indicação. Mesmo tendo uma oclusão que seja boa e que consiga ter um fechamento nesse ponto, eu teria que pensar que uma microsomia hemifacial, por exemplo, poderia ser uma indicação certa para reconstruir uma articulação que o sujeito não tem. Eu acredito que são pontos importantes para manter a certeza no atendimento e no desenvolvimento conjunto de cirurgia ortognática e cirurgia da articulação. Outro ponto importante são condições complexas ou traumas da articulação, como nesse caso, que nós temos um côndilo mandibular que fica nessa posição por muitos anos,
tem um desplazamento importante da condição mandibular, porém, temos já uma marca onde foi feita a posição do côndilo final. E temos também as condições da anquilose, tá? Situações onde temos essa massa que está nessa região e que precisa de algum tratamento cirúrgico mais complexo de desenvolver. Quando que eu tenho que pensar se a minha prótese articular tem uma indicação mais certa ou não? Bom, movimentos complexos ortocirúrgicos. Porque, nesse caso, temos condições onde a articulação, o côndilo, tem uma diminuição do volume, mas tem uma corticalização importante nessa região. Então, eu poderia pensar em uma condição de manutenção sem cirurgia para conseguir uma posição, uma estabilidade no côndilo mandibular. Mas se pensar que o tipo de movimento que a gente precisa seria movimento vertical e sagital. Fica complexo, fica difícil. Um grande movimento poderia ter algumas complicações na função do paciente. Então, se nós pensamos nesses pontos, desculpe. Se nós pensamos em esses pontos aqui do movimento final, fica mais difícil. Aí foi. Fica mais difícil pensar na estabilidade que esse côndilo poderia ter nesse movimento que nós estamos pensando. E, como eu falei, é uma coisa de avaliação, de ir pensando quais são as melhores características para fazer a cirurgia e realmente fica difícil a escolha certa. Nesse caso, foi feito um movimento muito forte da osteotomia sagital, mais do que 14 milímetros, praticamente do lado, o lado esquerdo, direito. E, bom, acontecem algumas situações complexas na cirurgia que, pensando para trás, poderia ter sido melhor fazer uma prótese articular e devolver algumas condições de função. Outros casos também, outro movimento complexo que pode ser feito num paciente vai levar também a uma potencial indicação da prótese articular. Tá? Por exemplo, nesse sujeito que é feito um descenso esquerdo, um movimento transversal e um movimento sagital muito forte. A gente não tem certeza de como vai funcionar essa articulação depois, ainda com doenças que são produto de diferentes condições. Então, nesse ponto, eu acredito hoje que nós temos uma orientação certa para pensar na cirurgia articular em conjunto com a cirurgia ortonática. E quando nós temos quase segurança que não precisa fazer nenhum tratamento cirúrgico complexo na articulação, é nesses casos onde os movimentos são mais limitados, os côndilos têm um volume maior, mesmo sendo côndilos doentes, tem algumas opções para se manter. Por exemplo, nesse caso, que foi um paciente classe 2, esse paciente vai para a cirurgia, essa é a condição facial, então fica claro que tem um avanço mandibular, mas o movimento cirúrgico é menor, o carregamento potencial do côndilo é menor e teria também uma chance de manter a posição do côndilo, que foi o que aconteceu depois de 2 anos de feita a cirurgia nesse paciente. Muitos desses conceitos a gente colocou nesse artigo que vai ser publicado agora, daqui a alguns meses, e acredito que seja uma informação científica importante para resumir um pouco dos temas que a gente vai estar falando aqui. Bom, como faço então para pensar na técnica cirúrgica? A técnica cirúrgica eu acho que é um ponto importante para tentar também melhorar
as opções na cirurgia ortognática e na protesia articular. Ponto 1. Piezoelétrico nas osteotomias. A gente começou a trabalhar com piezoelétrico faz muito tempo, ano 2012. Por quê? Porque começamos a fazer cirurgia articular e, claro, é complexa a cirurgia, temos muitos elementos vasculares, muitos elementos de nervos na área, e como já foi falado, são áreas complexas de trabalhar, não tem algum erro. As situações do côndilo mandibular têm envolvimento muito importante na área vascular, e por isso que nós pensamos em melhorar a segurança do tratamento. Isso foi usando piezoelétrico. O piezo tem muitas vantagens, por sobre o que o tratamento com broca ou com serra. O piezo tem um mínimo risco de gerar lesões em tecidos moles, mínimo risco de gerar alterações em nervo. A questão da irrigação mudou muito, como que o soro está chegando na área da osteotomia, e a segurança também para fazer a osteotomia. Nós fizemos essa publicação faz alguns anos já, a respeito da segmentação maxilar. Na nossa casuística, uma parte importante dos nossos pacientes tem segmentação maxilar. E bom, a gente conferiu com piezo que opções de complicações são bem baixas e temos muitas condições para melhorar a nossa cirurgia, tá? Então a gente fez um protocolo, um design de quais são as melhores opções para fazer o tratamento com piezo. E no caso da articulação, a gente publicou a technical note a respeito da osteotomia do côndilo e como o piezo deveria ser usado para trabalhar nessa osteotomia, tá? A gente colocou dois pontos, dois tips para fazer a osteotomia. Nessa osteotomia condilar, vai demorar, sei lá, uns 5 ou 10 minutos só. É muito rápida, muito tranquila de fazer, porque a opção de lesar tecidos moles fica bem afastada do que antigamente a gente tinha. Então, mudança da ponta do pé, eu acho importante colocar, porque também vai colocando as marcas de onde que está a profundidade do piezo, e com isso vai tendo garantia também das condições da osteotomia que você vai colocar. E finalmente você vai ter um côndilo com uma relação muito boa para fazer a osteotomia final, tá? O piezo a gente ocupa na cirurgia inteira, do início até o fim. Osteotomia sagital, mentoplastia, cirurgia maxilar, cirurgia condilar, tudo vai no piezo, e com isso também o edema pós-cirúrgico é bem menor. Os acessos cirúrgicos, eu acho também que esse é um ponto importante, a questão do acesso cirúrgico. A nossa técnica cirúrgica já tem alguma história, a gente sempre tenta, quase sempre faz, o acesso endaural para o acesso condylomandibular. O acesso a gente tenta fazer o menor possível, do menor tamanho, porque vai garantir também as questões da recuperação do paciente, tá? Aí a gente vai colocando os diferentes planos até chegar na área do côndilo. Para você ver, a gente vai pensando pelo pescoço do côndilo mais que pela cabeça do côndilo, para depois subir e encontrar a posição dele, tá? A gente está publicando agora esse tipo de acesso que vai melhorar, melhorou de fato as condições de pós-operatório e função. Nós temos essa relação agora, então o acesso é pequeno, não é um acesso muito grande, e permite uma visualização e a ubicação certa esse aqui, desculpa.
permite a ubicação certa e permite que o peso faça o trabalho tranquilo nessa área do côndilo mandibular. O afastamento também é importante porque vocês sabem, tem que chegar até a posição do arco cigomático, e então fica importante também ter essa relação. Então, com isso a gente consegue manter uma proximidade da remoção do côndilo. Bom, essa sequência que eu mostrei foi por uma condilectomia, mas realmente não muda muito do que é a condição do acesso para uma prótese articular, porque a gente tenta também manter um acesso quirúrgico pequeno, como você vê aqui, o mesmo acesso endaural. Pela tração do retalho, a gente consegue chegar até a parte superior, mobilizar a parte do côndilo, desculpe, tecido mole, quando o côndilo já foi removido, e também fazer um envelope, principalmente para colocar aqui o nosso elemento força. O acesso inferior a gente faz mais para o submandibular que para o retro. Tenta fazer a extensão e a movimentação, principalmente por causa da cicatriz final da cirurgia e também pela facilidade que a gente tem para colocar o material. Então, por esse acesso que tem aqui, a gente faz a comunicação subperióstica do submandibular ou do ângulo mandibular para a área do côndilo mandibular, tá? E até agora a gente não teve problema com essa posição. Logo, o terceiro ponto na cirurgia que eu acho importante é a assistência 3D. Essa prótese aqui foi a primeira que eu fiz aqui no Chile, acho que foi uns 8, 9 anos atrás. Foi uma prótese estoque, clássica, da Biomed. E, bom, você sabe o que isso significa, hein? Osteotomia na eminência articular, limar o osso, experimentar pequena, mediana, média, grande, qualquer prótese que a gente vai colocar. Então fica uma cirurgia demorada, difícil, que nem sempre vai conseguir o objetivo final, que é melhorar a função do paciente. Nesses casos nossos, que tem acompanhamento agora de 8 anos já, felizmente as coisas têm acontecido bem, sem complicações, mas não tira que seja uma cirurgia difícil de fazer. Com o sistema 3D e a personalização com o Patient Specific Implant, foi uma evolução muito forte na nossa área, e o jeito que a gente tem hoje para fazer esta cirurgia articular de prótese com cirurgia ortognática. No nosso trabalho, nós sempre fazemos cirurgia mandibular primeiro, quando estamos trabalhando com prótese articular, até essa parte de um capítulo do livro que a gente estava escrevendo a respeito desse tópico. E fazendo esse movimento da mandíbula, nós temos também o movimento maxilar, porém o planejamento sempre começa pela posição maxilar. A nossa cirurgia vai começar pela posição mandibular, tá? Temos essa posição mais certa a respeito da mudança da angulação, como vai ser, e também a posição final do mento. Logo vem o nosso engenheiro, que trabalhou o caso inteiro conosco, e faz a posição, a criação ou desenho da prótese que a gente vai usar nesse paciente e as condições que tem para colocar. Vai fazer o que a gente precisar a respeito da técnica, da posição, do volume do implante na área que você precisa. Então, para nós fica muito mais fácil trabalhar com essas técnicas que com as técnicas mais antigas de tamanho pequeno, médio e grande. Outra parte importante é imprimir também os guias cirúrgicos, guias de corte, e também posicionar nesse acesso cirúrgico toda a estrutura que nós precisamos para fazer a nossa cirurgia, tá?
Então aqui vocês estão vendo, por exemplo, o STL, a impressão, desculpe, do implante que nós estamos colocando. Estou conferindo também que o acesso cirúrgico é igual para praticamente todos os nossos pacientes, tá? Um acesso cirúrgico que seja pequeno, discreto, é a técnica que nós mais procuramos para melhorar o, o nosso pós-operatório, tá? O fato de usar esse sistema que tem aqui é, pelo primeiro, antecipar a posição de acesso cirúrgico. Quando eu estou usando a impressão do elemento fossa, por exemplo, eu já estou experimentando onde que vou colocar, como vou colocar, e se meu acesso cirúrgico dá certo ou tenho que aumentar um pouco. Porque tem muitos casos onde a gente já pensou em colocar o elemento fossa e no tempo de colocar começou a bater na pele, aí aumenta a chance de contaminar o elemento de implante. Então é melhor sempre treinar a posição com a impressão que foi feita do STL que vem do elemento fossa e do elemento côndilo também, tá? Então são uma vantagem muito fortes e que permitem finalmente que essa posição seja certa e seja correta porque você já furou um ou dois parafusos para colocar o teste e a mesma coisa acontece na parte da prótese que você está fazendo já a instalação na área certa do jeito que corresponde, tá? Logo, temos que avaliar a posição e vai sendo mais rápido também a situação de função para checar a abertura bucal, movimentação da mandíbula e as opções que nós temos para mudar a posição ou refazer algumas áreas ou pontos que nós estávamos pensando colocar. Logo depois, a gente vai para a cirurgia maxilar, onde é feito também esse tempo cirúrgico, e logo para mentoplastia. A nossa equipe também trabalha muito com cirurgia cosmética da face, mas nesses pacientes, pelo tempo cirúrgico, a gente opta só por fazer a cirurgia, vamos falar, articular e ortognática, e não colocar muitas coisas da face, liposucção e essas coisas, ou rino, como parte nesses pacientes específicos, tá? Se precisar, pode ser feito num segundo tempo cirúrgico. Agora, para ir fechando, vamos falar um pouco sobre as considerações no acompanhamento do paciente, a sobrevida e a estabilidade da cirurgia. Temos alguns trabalhos, não muitos, mas temos alguns trabalhos que estão suportando o fato da gente pensar nessa cirurgia com mudança da articulação como uma cirurgia estável. Primeiro, a Dimitrolis também fez uma comparação muito boa a respeito de diferentes técnicas de reconstrução do côndilo da articulação temporomandibular e colocou as comparações a respeito dos tempos, diagnóstico e tudo o que precisar, tá? A função com respeito da prótese articular foi muito boa em termos de abertura bucal, diminuição da dor e a condição da alimentação do paciente. Então temos uma fortaleza também nesse ponto aqui, que está falando a respeito da melhor condição para resolver uma patologia complexa do paciente, tá? Outro ponto importante é a mudança na qualidade de vida da pessoa, tá? De uma qualidade de vida muito ruim na parte pré-operatória a uma condição de vida muito boa ou excelente também, principalmente na parte dos grupos com prótese articular. Então, eu acho que esse é um ponto importante para colocar na nossa discussão, porque além do que função pós-cirúrgica, fisioterapia e tudo que vem aí, a questão psicológica do paciente começa a ter muita relevância no pós-operatório. E por isso que eu acho que temos que pensar em tratamentos que também
tenham aquele envolvimento para melhorar a função deles. É impossível não falar da sequência do Dr. Wolford e de la Colette a respeito do que cirurgia articular com a condição da cirurgia ortonática. E, bom, eles colocam uma sequência com 4 trabalhos científicos bem importantes, onde tem primeiro os diagnósticos dos pacientes, que são semelhantes às colocações que nós fizemos também nessa aula, o acompanhamento dos movimentos cirúrgicos que foram bem estáveis, sem mudanças importantes e com manutenção da estrutura funcional, oclusal, tá, e esqueletal. Eles também fazem avaliação a respeito da via aérea do paciente, a qual aumenta muito, muito, e também tem a manutenção na estabilidade da condição no pós-operatório. Outro ponto importante na avaliação é a questão da dor e da função, que também nesses trabalhos está melhorando de forma muito significativa em comparação aos tempos pré-operatórios e condições do paciente. E finalmente eles fazem uma avaliação dos tecidos moles, tá? Os tecidos moles e a resposta que vai ter a respeito da posição final também com a questão da prótese. Mas esse ponto aqui, entendendo que a estabilidade oclusal, esqueletal, é bem documentada com esses trabalhos, tá? A parte dos tecidos moles ainda tem dúvidas a respeito da função, porque os diferentes movimentos esqueletais poderiam trazer também diferenças nos movimentos e a posição do tecido mole. Por exemplo, a gente fez umas pesquisas muito importantes algum tempo atrás, onde foi feita essa questão, essa avaliação. E a situação foi complexa, porque nós observamos na literatura internacional, estou falando que esse artigo nós publicamos faz 2 anos atrás, praticamente 2 anos atrás. Tínhamos só esses autores falando do tecido mole e como poderia uma prótese articular influenciar nessa posição final dos tecidos moles. Então, aqui nós temos que focar um pouco, melhorar o nosso nível de pesquisa e também porque na parte do que significa estudo 3D, que é o que foi feito nessa publicação nossa também do ano 2017, até nesse tempo, estou falando 2 anos atrás também, as publicações falando de condições 3D, estabilidade e relacionamento com tecido mole eram praticamente zero, porque não temos informação forte nessa área e infelizmente é um ponto importante hoje, porque o paciente, quando está avaliando as condições faciais, logo depois de feita a cirurgia, está mirando a face, tá? Que acho que todo mundo concorda. Nós já publicamos os nossos primeiros reportes sobre o que é a fotografia facial 3D e as vantagens que a gente vai ter para as comparações, mas infelizmente ainda não temos a segurança a respeito da posição final do tecido mole com a posição inicial do osso que nós temos nesses pacientes. Para finalizar, eu queria só colocar alguns pontos. Primeiro deles, que o sistema de reemplaço articular, as técnicas de instalação e as condições de instalação tem um protocolo bem claro. Algumas mudanças com certeza vão ser feitas ainda, mas o protocolo base que a gente tem é bastante reconhecido. E como é reconhecido, fica mais fácil para a gente fazer uma indicação, porque o pós-operatório também e a predictibilidade da cirurgia tem uma condição mais reconhecida a respeito de como o que vai acontecer. Então, com isso fica mais fácil falar com o paciente, fica mais fácil falar com instituições que têm que nos ajudar para conseguir tratar da forma certa pacientes doentes, tá? A condição do 3D mudou muito a nossa cirurgia.
fez mais próxima do cirurgião e permite ter mais controle de algumas variáveis que antigamente a gente não tinha. Então fica mais próximo e acho que isso fica muito interessante porque a curva de aprendizado vai se manter com certeza, mas as ah, variáveis complexas que a gente tinha está controlando mais um pouco hoje, tá? As indicações eu acho que ainda são parte complexa no nosso diagnóstico. Acredito que a porcentagem de pacientes que vai precisar da mudança da articulação com prótese ainda é baixo, bem baixo, mas existem. E como existe, a gente tem que tentar sempre não forçar o diagnóstico para levar esses pacientes para essa cirurgia mais complexa. Pensar nas outras opções que nós temos para melhorar a qualidade de vida do paciente. Sempre foi colocado para mim pensar por que um paciente eu vou operar, por que um paciente eu vou colocar em cirurgia e o que acontece se esse paciente eu não coloco na cirurgia, tá? Esse eu acho que é um ponto de equilíbrio que vai se avaliar principalmente com o conceito critério. Critério é um conceito importante de colocar aqui e que acho que na nossa prática cirúrgica fica difícil por conta de muitas variáveis que nós temos no dia a dia, no nosso trabalho, tá? O último ponto que eu vou colocar também é que os estudos no longo prazo para essas cirurgias não são muito fortes. Temos estudos, com certeza, de 14 anos, 20 anos, professor Dorwit, Wolford, Mercury, têm feito essas avaliações de longo prazo. Mas também temos que pensar a origem das pacientes nessas amostras, tá? Que são muitos pacientes vêm de outra cirurgia articular, então fica também um ponto importante para colocar como variável dentro das mostras dos pacientes que foram publicados, tá? Ainda assim, são trabalhos muito bons, com certeza, mas nós precisamos ainda de acompanhamento no longo prazo respeito dos pacientes e de como eles estão se comportando nos 20, 30, 40 anos, tá? Eu acho que esse é um ponto importante para aumentar a evidência que nós temos a respeito dos melhores tratamentos para os pacientes. E a questão do tecido mole também, como falei no final, que eu acho que é um ponto importante para colocar dentro das pesquisas que nós teríamos que fazer para trabalhar com isso, tá? Bom, aqui estão meus contatos para começar a ter alguma comunicação a respeito dos nossos trabalhos, nossas pesquisas. E, para mim, é muito importante o trabalho que foi feito para que estas palestras consigam se realizar. Eu acho que a formação contínua é um dos focos hoje que temos que colocar para que o cirurgião melhore, para que o conhecimento científico aumente e para que as respostas para os nossos pacientes sejam ainda mais fortes, tá? E com isso garantir o que nós estamos fazendo e as melhores opções para o nosso tratamento. Muito obrigado e aguardo falar com vocês para obter retorno a respeito das algumas colocações que foram feitas. Obrigado.